Agora que você já assistiu ao vídeo da leitura deste capítulo, vamos dar início à nossa reflexão. Mas se você ainda não assistiu, eu recomendo que faça isso primeiro e depois volte aqui. O link para a leitura está na descrição deste vídeo. Dessa forma, você terá uma compreensão muito mais completa do texto e aproveitará melhor tudo o que vamos refletir a seguir. Agora vamos ouvir a reflexão do capítulo 27 de Provérbios. O capítulo 27 de Provérbios continua nos ensinando que a verdadeira sabedoria é revelada na maneira como administramos os relacionamentos, enfrentamos as mudanças da vida e cultivamos o nosso caráter. Salomão fala sobre humildade, amizade, disciplina, prudência, constância e responsabilidade. Ao longo deste capítulo, percebemos que Deus utiliza as pessoas ao nosso redor para nos moldar e aperfeiçoar. O capítulo começa com uma advertência extremamente atual. Salomão diz para não nos gabarmos do dia de amanhã, porque não sabemos o que o futuro nos reserva. Com essas palavras, ele nos lembra da fragilidade da vida. Planejar é uma atitude sábia, mas confiar excessivamente no futuro revela orgulho. Somente Deus conhece completamente o amanhã. Existe aqui uma revelação muito importante. O problema não está em fazer planos, mas em viver como se tivéssemos controle absoluto sobre o futuro. Séculos depois, Tiago retomaria exatamente esse princípio ao ensinar que devemos dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A verdadeira sabedoria reconhece que cada novo dia é um presente da graça de Deus. Logo em seguida, Salomão escreve que o elogio deve vir dos outros, e não da nossa própria boca. O orgulho sente necessidade constante de reconhecimento. A humildade, porém, permite que Deus seja quem exalte a pessoa no momento certo. Esse princípio aparece diversas vezes nas Escrituras. José não precisou promover a si mesmo, Deus o exaltou. Davi não tomou o trono pela força, mas esperou pacientemente o tempo do Senhor. O próprio Jesus humilhou-se voluntariamente e o Pai o exaltou acima de todo nome. Na sequência, Salomão fala sobre o peso da ira do insensato e da inveja, mostrando que ambas têm o poder de destruir relacionamentos. A inveja é especialmente perigosa porque sofre com o bem do próximo. Enquanto o amor se alegra com as bênçãos que os outros recebem, a inveja transforma essas mesmas bênçãos em motivo de tristeza. Mais adiante encontramos um dos versículos mais conhecidos deste capítulo. Salomão afirma que é melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Existe aqui uma revelação muito profunda. Vivemos em uma cultura que muitas vezes confunde amor com aprovação. Salomão ensina exatamente o contrário. Quem ama de verdade está disposto a corrigir quando isso se torna necessário. Esse princípio aponta diretamente para Cristo. Jesus acolhia as pessoas com amor, mas nunca deixava de confrontar o pecado. Seu objetivo jamais era condenar, mas restaurar. Logo depois encontramos outra declaração extraordinária. Salomão afirma que as feridas feitas por um amigo são dignas de confiança, enquanto os beijos do inimigo escondem engano. O verdadeiro amigo prefere causar uma dor momentânea que produza crescimento do que oferecer elogios falsos que conduzam à destruição. Esse princípio nos faz lembrar do profeta Natã confrontando o rei Davi. Suas palavras foram duras, mas impediram que o coração de Davi permanecesse endurecido. Muitas vezes, a maior demonstração de amor é justamente dizer uma verdade difícil com humildade e sinceridade. Chegamos então a um dos versículos mais famosos de todo o livro de Provérbios. Salomão declara que assim como o ferro afia o ferro, uma pessoa afia a outra. Essa imagem revela que Deus utiliza os relacionamentos para aperfeiçoar o nosso caráter. Existe aqui um detalhe muito bonito. O ferro só consegue afiar outro ferro porque existe atrito. Da mesma forma, Deus frequentemente utiliza pessoas diferentes de nós para remover áreas do nosso caráter que ainda precisam ser transformadas. Nem todo conflito chega à nossa vida para nos destruir. Muitos deles são permitidos por Deus para nos amadurecer. Mais adiante, Salomão afirma que, assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem realmente somos. Enquanto um espelho mostra nossa aparência exterior, o coração revela nossa verdadeira identidade espiritual. Esse ensinamento se conecta diretamente às palavras de Jesus, que declarou que é do coração que procedem os bons e os maus pensamentos. Desde o início, Deus sempre trabalhou primeiro o interior do homem para depois transformar suas atitudes. Nos versículos finais, Salomão orienta que cuidemos bem dos rebanhos e administremos com responsabilidade tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos.
Embora o contexto seja rural, o princípio continua absolutamente atual. Tudo o que possuímos pertence ao Senhor. Nossa família, nosso trabalho, nossos recursos, nossos dons e o nosso tempo foram confiados a nós para que os administremos com fidelidade. A verdadeira sabedoria consiste em sermos bons mordomos daquilo que Deus nos entregou. Existe ainda uma tipologia muito bonita nesse encerramento. Ao falar sobre o cuidado com os rebanhos, Salomão nos faz lembrar do Supremo Pastor, Jesus Cristo, que conhece cada uma das suas ovelhas, cuida delas e entregou a própria vida por elas. Da mesma forma que Cristo cuida perfeitamente do seu rebanho, nós também somos chamados a cuidar com fidelidade de todas as responsabilidades que Ele colocou sob os nossos cuidados. Provérbios capítulo 27 nos ensina que Deus nos aperfeiçoa por meio da humildade, das amizades sinceras, das correções feitas com amor, dos relacionamentos e da administração fiel de tudo aquilo que recebemos. A verdadeira sabedoria não busca apenas viver bem, mas refletir cada vez mais o caráter de Cristo. Agora, reserve alguns instantes para refletir. Você tem vivido confiando no controle de Deus sobre o amanhã ou na segurança dos seus próprios planos? Como você reage quando um amigo fiel corrige você? Quem Deus tem usado para afiar o seu caráter, mesmo através de situações difíceis? Seu coração reflete cada vez mais a imagem de Cristo. Você tem sido um administrador fiel de tudo aquilo que Deus colocou sob sua responsabilidade? Que esta palavra permaneça em seu coração ao longo do seu dia. Obrigado por acompanhar esta reflexão. Nos vemos no próximo capítulo. Que Deus o abençoe e fique com Deus.